adoramos, ó Deus, te adoramos, Senhor. Exaltamos a tua grandeza nesse lugar, ó Rei Jesus. Não temos outro bem além de ti, Senhor. Eu, com todo o teu povo espalhado pelos seus lares, estamos em concordância que só o teu nome tem poder nas nossas vidas. Só colocamos a coroa em ti, ó Rei Jesus. Aplaude Ele, aplaude, aplaude no teu ambiente, aplaude, porque Ele é santo, Ele é Rei, aleluia. Amém, amém. Sente confortável no teu lugar. Santo é o teu nome, ó Deus. Obrigado por tudo que tens feito nas nossas vidas, Pai querido. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus seja com os amados. Como tem sido sua fé, sua confiança, como tem sido sua estabilidade emocional, como tem sido sua persistência naquilo que você espera de Deus, naquilo que você almeja em Deus, como tem sido a sua fé naquilo que você ora e pede. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da tua palavra, em nome de Jesus, amém. O tema da palavra de hoje é: basta uma palavra tua. Mas eu gostaria de dar um subtítulo, subtema: as coisas vão se formando. É isso mesmo. Quantas palavras Deus precisa liberar para garantir um milagre? Estamos falando de milagre definitivo e permanente. Quantas palavras? Vamos abrir juntos em Mateus 8, versículos 8 e 13. Lembra que todos os cultos vou repetir isso, obviamente, porque eu estou tratando de uma das coisas mais importantes da sua vida, que é a palavra. Lembra que nós combinamos que, no mínimo, durante o culto, nós não vamos usar celular, tablet, para ler a palavra, não é? Nós vamos pegar a Bíblia na mão, nós vamos folhear, vamos tocar com as nossas mãos nas páginas da palavra viva. Eu mesmo estou indo para Mateus capítulo 8, já estou no 13, deixa eu voltar um pouco. E saliva de quem lê a palavra, não é? Já falamos sobre isso. Capítulo 8, versículos 8 e 13. Aqui está. Nada pode tirar de você o toque da palavra. Essa coisa de você saber que as suas mãos estiveram com a Bíblia. Mateus 8, versículos 8 e 13. Eu leio no papel só porque os versículos já estão compilados, fica mais fácil. E assim cometo até menos erros de referência. Mas o centurião, lembrando Mateus 8, 8 e 13, respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. No versículo 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te. Humano que disse, não foi o Senhor Jesus que disse, foi um ser humano. Tudo bem que o Senhor Jesus estava como ser humano na terra, mas um ser humano, para ele, para o que ele quer de Deus, ele falou: basta uma palavra tua. E nesta hora o Senhor Jesus liberou uma só palavra. Olha, seja feito de acordo com o que você creu aqui. E de fato, não só aqui, como se fala mais duas vezes na Bíblia desse mesmo, nos outros livros de Mateus, João, Lucas e Marcos, e diz que realmente chegando na sua aldeia, ele conferiu que o rapaz tinha sido curado exatamente quando o Senhor Jesus falou: tá bom, seja feito. Uma ordem, uma palavra, libertou uma vida inteira. Um rapaz que há muitos anos vinha acometido em terrível sofrimento de alma e problema físico terrível, grudando ele numa cadeira. Mas bastou só uma palavra. Mas guarda no coração a parte que o ser humano, o receptor do milagre, falou: basta uma palavra tua. Ele ligou na terra isso. Mas vemos que Deus não precisa mais do que uma palavra. Você tem em Marcos capítulo 5, versículo 13. Eu vou ler rapidamente. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, se precipitou aí no mar.
vieram legiões, através de um homem entravam numa cidade inteira. E essas legiões chegaram para o Senhor Jesus. Olha o tamanho do confronto. O Senhor Jesus não era como Deus, era na terra como nascido de mulher, um ser humano. E essas legiões, um demônio é muito mais forte do que um ser humano. Muito mais legiões. Legiões a ponto de abastecer quase 2.000 porcos. Então devia ter muito mais demônio do que esse número. E aí, no confronto, tudo que o Senhor teve que dizer é: ide, vão. Só isso. Uma ordem. Bastou uma palavra, uma ordem, só. Agora não estamos tratando da enfermidade crônica e do sofrimento de alma. Estamos falando de confronto com as trevas. Quantos demônios estão atacando a tua vida? Não são legiões. Como é que você sabe, pastor? Fossem legiões, você nem estava mais vivo ou viva. Mas não se preocupe. Já estamos começando a adiantar a pregação aqui. Não esmorone. Não pare de orar. Não pare de crer no poder de Deus. Basta uma palavra. E de um segundo, não é um dia, de um segundo a outro, nunca mais você vai conhecer essas entidades malditas que têm perturbado tanto a tua vida, talvez a tua vida inteira. Lembra de Marcos capítulo 9. Foram tentar, vários discípulos tentar tirar aquela entidade dali. Aquele demônio que já era um espírito familiar. É um demônio que passa de geração. Esse é mais terrível. Porque desde o dia que a criança nasce, ele já faz parte da própria personalidade da criança. E não conseguiram tirar. Não porque eles não eram ungidos, mas porque eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo. Não tinham tido tempo de jejuar, de orar. E aí quando o Senhor Jesus chega, ele só disse uma palavra: saia dele e nunca mais volte. Uma ordem, uma frase. Agitou aquela entidade, aquela criança, a ponto de falar: o menino já morreu, porque teve que sair. E quando o Senhor pergunta ao pai, o pai diz: desde quando ele nasceu já fazia parte integral do meu filho, do filho dele. E toda uma trajetória de uma vida, a ponto desse demônio quase matar a criança para sair dela. Bastou uma frase. Em Isaías capítulo 37, aqui eu gostaria que você viesse comigo para Isaías. Capítulo 37, no 33 ao 36, o servo de Deus Ezequias estava enfrentando o terror. Agora não estamos falando de legião de demônios. Não estamos falando de demônio familiar unitário. Não estamos falando de alguém que está sofrendo terrivelmente na alma e no físico. Agora estamos falando de confronto com o humano. E é no plural. Confronto com muitos inimigos humanos. Quantos inimigos estão perturbando a tua vida? Lamentavelmente, a própria Bíblia diz em Romanos 14, tende paz com todos o quanto for possível. Romanos 3, porque lamentavelmente com muitos não é possível ter paz. É impressionante isso. Tem pessoas que já têm perfil demoníaco. Seres humanos que para Deus te livrar, Deus tem que levar para a tumba fria, porque senão eles não vão parar. Eles fazem a escolha própria. Em empresa, você não fez mal para ninguém. Está aí no teu canto, quieto, quieta. Mas tem alguém que embicou com você, não vai com a tua cara. Tinha chegado na Espanha, eu e a pastora Denise. Nossa igreja Casa Firme ainda não existia, pelo menos na terra. E nós no avivamento, e nós entramos num hotel para nos hospedar ali. E a recepcionista do hotel, quando olhou para nós dois, na entrada, eu já vi um olhar, um ódio que eu nunca tinha visto de uma atendente de um hotel. E aquilo ela queria tornar nosso clima insuportável naquele hotel. Impressionante. E eu sabia que não bastava a oração, porque é uma escolha dela. E ela nos olhava de um jeito,
Quando precisávamos de algo, então, não ligue para baixo não, porque sei lá atender. Ou seja, não é normal. Pessoas que tomam uma postura de inimigos humanos. Que no caso dela, a gente teve que chamar um espanhol para conversar com ela. Olha, o que está havendo? Pergunta para ela, vamos corrigir. O que houve? Aí ele falou que ia fazer uma reclamação no governo. Interessante, não precisou de nenhuma oração. Ele vai fazer reclamação no turismo do governo. Ela ficou excelente, ficou educada, amorosa, carinhosa. Então não era só demônio, era escolha. Tanto é que não precisou oração, ficou excelente. Quantos seres humanos te odeiam de graça? Quantos? E quantos te odeiam porque você não é flor que se cheira? Você é o problema da família, porque isso também existe. Mas você já se retratou, já pediu perdão, já deu indícios de mudança e continuam te odiando igualmente. Olha, aqui você está falando de exércitos que se entrar na cidade, a cidade não cabe. Porque só o número dos que morreram, entrando na cidade com armas na mão, não sobra uma rua sem ter soldado inimigo lá dentro. Eles queriam invadir Jerusalém. Estavam fazendo a vida de Ezequias um inferno. E Ezequias, um homem de Deus que não fez nenhum mal para eles. Tomaram a decisão de vir desde Babilônia, o Iraque, ir até Jerusalém. Para que isso? Em Isaías 37, depois de tanta agonia, o servo de Deus, Ezequias, ele recorre ao profeta para pegar uma palavra de Deus. E aqui, no 33 ao 36, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, de Babilônia. Ou seja, agora o profeta está liberando uma palavra de Deus. E nós estamos falando de uma. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras, etc. contra ela. Ou seja, o Senhor falou, ele nem vai chegar na porta para fazer perturbação. Mas ele está falando de um exército que dominava a terra, indomável. Então, neste caso, por saber que a marcha desse exército era implacável no mundo inteiro, então Deus quis resistir à marcha. Olha o tamanho do milagre. Deus não falou, vai lutar e eu vou dar força, vocês vão matar eles. Ele falou, a marcha do exército dele eu vou impedir. Ele vai saber que o que ele fez no mundo inteiro, aqui não se faz porque aqui eu existo. Diga, na minha casa existe o Senhor Jesus. Diga isto agora. Diga isto à voz alta. Na minha casa existe o Senhor Jesus. Aqui é diferente. Aqui as regras são diferentes. E com isso Senaqueribe não contava. Então Deus diz, eu vou bloquear a marcha de todo esse exército dele. E o exército de Babilônia era conhecido de tão numeroso que era, porque contava com escravos. Então ele ia num país, tornava todo mundo escravo. E habilitava eles para a guerra. Então, o que tinha de gente que custava baratíssimo, que não tinha que dar salário nenhum, armada lutando por eles, não está escrito em livro nenhum de guerra. É o que Babilônia contava. E mesmo assim Deus diz, no mais forte dele, eu vou bloquear ele, sem uma flecha, sem um dardo. 34, pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade. Dá um glória a Deus aí no seu ambiente. Deus está dizendo, porque eu defenderei a tua casa. Não importa ser humano ameaçar que vai te despejar, que vai aí com o revólver fazer arruaça, que não sei o quê. Olha aqui, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Davi é a figura do Senhor Jesus. O Pai dizendo, por amor do meu nome e por amor do meu filho Jesus, eu vou cumprir minha promessa com o povo que crê no meu filho. Então, olha, porque em consequência de Deus ter liberado uma só sentença, saiu o anjo do Senhor, imediatamente, foi instantâneo, e feriu no arraial dos assírios a 185.000. Todo o exército de Jerusalém na época não chegava a 30.000. Todo o exército de Jerusalém, junto ao novato, não chegava a 30.000.
Olha o tamanho do exército que estava parado lá fora da cidade, mas bem longe, esperando já para marchar. O anjo foi lá e tirou 5 a 6 vezes mais do que o exército de Jerusalém inteiro, numa hora, num dia, numa noite. Quantas palavras Deus teve que liberar para acabar com todos os teus inimigos? Uma ordem. Deus precisa liberar uma palavra. Ele liberta a gente de qualquer doença, expulsa todos os demônios, tira todo o sofrimento da alma e liberta a gente de todos os inimigos humanos com uma ordem. Em Mateus 8, capítulo 8, 14 a 16. Teve um caso aqui, bastou um toque de mão. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Falo muito que o sintoma desse vírus é febre, não é isso? Mas aqui vemos que é apenas com um toque. Porque no 15, mas Jesus tomando-a pela mão, tocou nela, a febre a deixou, o vírus desapareceu. Não importa o que estava pegando aqui. Eu quero saber o nome verdadeiro da doença que levou ela a ter essa febre. Eu quero saber do resultado final. Bastou um toque, não precisou nem falar. E a febre a deixou. E olha, ficou tão boa instantaneamente que ela se levantou e passou a servi-los. E no 16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Sempre liberando uma palavra. Uma palavra. Agora não é só tudo que mencionamos até aqui. Agora estamos invertendo. Os necessitados são muitíssimos. Não tem problema que o milagre seja global. Basta uma palavra. O Senhor foi libertando aqui, ó. Ainda no mesmo capítulo 8, Mateus, versículos 24 a 27. Eles foram lá atravessar para outra banda, dentro de um barquinho pequenino. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, porque aquela banda ali era braço que já sai do mar. Veio uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Veja que falamos de todos os tipos de inimigos. Agora estamos mencionando o fenômeno da natureza. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você não vai dar glória a Deus bem forte? Eu colocaria um parêntese nessa pergunta. Quem é este que até os ventos e o mar, com uma ordem só dele, lhe obedecem? Até os fenômenos da natureza, numa fúria tal, a ponto de levantar as ondas para engolir um barco. Olha a força do vento aí. Não tem problema. O mesmo que fez todos os outros milagres com uma ordem, fez aqui uma. Portanto, no entanto, porque vemos na Bíblia momentos em que temos que orar mais de uma vez. Mesmo Deus tendo já liberado uma palavra. Em 1 Reis capítulo 18, versículo 1. O Senhor, para liberar a chuva do céu, depois de 3 anos de uma seca terrível, Ele não precisou liberar 2 ordens. Ele não precisou assim: olha, Elias, eu vou mandar a chuva, mas faz assim, me dá uns 4 dias, que eu tenho que lutar um pouco. Ele não falou isso. Ele já despertou de madrugada o servo dele e falou: vai hoje mesmo. Vai lá, porque eu já liberei a chuva, já dei a ordem. Mas falta um fenômeno aqui. Então, em 1 Reis 18, versículo 1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai
apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Veja, você está falando de um Deus resolvido. Você não encontra uma frase dúbia. Nas palavras de Deus não tem. No mundo dizem que toda a história tem duas versões. Olha, aqui só tem uma. No mundo fala-se muito, come a carne e joga o osso fora. Aproveite o bom. Aqui não tem osso, não tem nada para jogar fora. Tudo que Deus falar, o já falou nesta palavra, Ele pensou uma eternidade antes de liberar isso. E o melhor, depois que Ele liberou essa palavra, e Satanás está querendo te convencer que o milagre é tão grande, que Deus acabou de trocar as mãos pelos pés, está perdido, está inventando desculpa aí com história de não sei o quê. Entenda, o mesmo Deus que teve uma eternidade para pensar, para te falar o que te disse, Ele tem uma outra eternidade para continuar manifestando a sua glória. Você morrer pobre ou riquíssimo, Deus não vai deixar de ser Deus. Uma alma ir para o céu ou para o inferno, Deus não vai deixar de ser Deus. Toda a humanidade a uma vez se reunir para ajustar contas com Ele, para construir uma torre, não tirou Deus do patamar dele. Ele continua sendo Deus. Quem ficou confuso foram eles. O mundo inteiro a abandonar Deus fez com que o mundo inteiro fosse arrastado como alguém passa um rodo com água suja para fora do quintal, e Deus continua no trono dele. Então, resta pensar, onde está a falha? Nele não está. Quem faltou? Quem pecou? Quem errou? Quem, repito, faltou? Nós. Agora no 42 ao 45, chega a hora de gerar essa chuva. Deus já liberou a palavra, é uma só. Não precisa mais que isso. 1 Reis 18, 42. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. E encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Muito difícil essa posição, não consigo fazer. Ele era treinado assim. Abra um parêntese, não importa o jeito que você ora, importa que ore, tá bom? Pode deitar no sofá, a perna para cima como eu faço, importa que ore. Mas olha Elias, aqui Deus mostra que ele já estava familiarizado com a oração, porque ele segurou essa postura muito tempo. Por quê? 43. Porque disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Você está pensando que isso era uma rampazinha ali de 10 passos? Isso era uma montanha. Pensa aí numa montanha. E o homem de Deus encurvado numa postura que a cabeça dele está entre as pernas. É um gesto difícil de fazer. Repito, eu não consigo. Assim, manter muito tempo, o abdômen aqui não aceita. E mesmo assim, mesmo nessa postura que ele está, não aconteceu um milagre. Subiu até lá, voltou, o homem de Deus encurvado naquele formato, e não aconteceu um milagre. E nesta hora, não há nada, ele disse. Então lhe disse Elias: volta. Não sabendo quantas vezes vai ser, não sabendo. Volta lá. Desce e sobe, desce e sobe. Estamos gerando isso aqui. Vamos lá. E Elias, enquanto ele está encurvado naquele formato ali, e sobe, desce. Na sétima, Elias não sabia que ia ser sétima, podia ser na 20. Olha o que ele disse para ele no 44. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, como a palma da mão do homem. No original, eis que se forma do mar. É que no português esse verbo não se encaixa. Temos problema com traduções mesmo, inevitável. No mundo hispânico, o sangue que é masculino lá é la sangre, é feminino.
No mundo árabe, bab é porta, é masculino, não é feminino. Jesus não é feminino. É o porto, não tem porta lá, é bab. Só que quando traduz para cá, vira feminino. Então é problema um pouco a tradução, não tem como. E um problema temos aqui para traduzir o original. O original não fala levanta, fala se forma. Guarda isso, se forma. Eis que se forma do mar uma nuvem. De dentro do mar começou a subir e começou a se formar. E a mão de o quê? Homem. Ação de Deus, socorro de Deus ligado ao homem. E a matéria-prima para formar essa nuvem veio do mar, algo humano. E eles querem água potável. Nós sabemos lá no mundo árabe há muito tempo, por causa do petróleo, que já se usa. Dubai hoje é de ponta a ponta assim. Toda a água potável vem do mar, petróleo queimando com processo facílimo, porque já tem o petróleo queimando, e aquilo vira água potável, uma das mais limpas do mundo, mas sem muito pH. Não queriam chuva? Deus fez um processo natural. Ele pegou do mar, se formando, é como se colocasse uma caldeira debaixo do mar ali, a altura, e aquilo começou a subir para formar já todo aquele vapor potável para fazer cair sobre a nação. Eis que se forma do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Aí sim Elias falou o que mesmo? Então disse Elias: sobe, diz a Acabe, aparelha teu carro, porque vai vir uma grande chuva. Dentro em pouco, no 45, o céu se enegreceu, porque continuou saindo do mar, aquela água potável começou saindo e continuou saindo. Vamos dizer juntos, foi se formando. Então Deus foi formando a água, até que formou tanta água que veio do mar, a ponto de cobrir a terra, não só de Israel, mas arredores, porque nós em Tiro, Sidom, estávamos sofrendo com o mesmo problema. E aí veio a chuva. 45 dentro de em pouco, o céu se enegreceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva, algo que se formou. Para tudo isso acontecer, Deus deu só uma ordem, entenda. Você não pode esmonar agora. Pastor, mas esse vírus me deixa confuso, então toda a minha vida parou. Não estou vendo que parou porque Deus não está fazendo milagre. Parou por causa de um vírus. Quem te falou? Quem te falou que Deus está precisando que o vírus passe para saber o que fazer com a tua vida? Tenho tantos testemunhos na mesa do meu escritório, no meu computador, no meu WhatsApp. Milagres extraordinários, financeiros inclusive. Com vírus, sem vírus, o AIDS sumiu. Ué, mas não é época de vírus? O que Deus tem a ver com vírus para curar alguém com AIDS? Deus deu uma palavra pública que estava liberando empregos. No dia seguinte, nessa igreja, um diácono nosso acordou efetivado e foi trabalhar no mesmo dia. Domingo Deus falou, segunda se cumpriu. Para Deus mandar um contrato hoje na tua casa, e você mesmo dentro das suas casas, cada um trabalhando, pôr mais 50 a trabalhar e comer, Deus faz isso hoje se Ele quiser. Mas uma coisa é Deus precisar de uma palavra, não duas. Outra coisa é milagre se formando na terra de matéria humana. Elias teve que 7 vezes lutar ali para gerar, para formar um milagre. O milagre teu está em formação, não desista. Não abra a mão, não arrede o pé. A hora de desanimar não é essa. A tua família precisa de você bem. A minha família precisa de mim bem. Não só minha esposa, familiares. Minha família da fé precisa de mim bem. Eu estava ontem correndo lá no meio das ruas, lá, não sei que horas da noite, fiz vídeo, mandei para alguns. Filhos, olha aqui correndo, ó. Tem que estar bem, correndo, vai malhar. Tua família precisa de você bem. Precisa de você bem fisicamente e espiritualmente. A hora de parar de comer não é essa. Jejum é outra coisa. Parar de comer por sintoma de depressão, essa não é a hora. A hora de recorrer à bebida alcoólica, meu Deus, você já tem o Espírito Santo, ainda está nessa? A hora de concordar com conversa fiada de crise, de vírus que vai nos devastar, que vamos tudo para o olho da rua, essa não é a hora de concordar com conversa fiada dessa.
A hora de ficar roendo unha para ver o que o noticiário dessa TV maldita vendida a Satanás no Brasil, que sacrifica criança para ganhar audiência, que você abre na tua casa, que demônios de depressão, de suicídio e de pesadelo noturno começam a correr pela casa, e você não entende porque à noite tem tanto pesadelo na tua casa. A hora de ligar uma TV dessa para saber o que vai ser do amanhã não é esta. A hora esta é o quê? Se alimentar bem, estar bem, se cuidar e orar, buscar. É como Paulo falou, que te vá bem tanto o teu espírito como o teu corpo e tua alma. Teu espírito está bem, mas eu desejo que teu corpo e tua alma estejam bem. A hora de nós, como povo de Deus, estarmos bem é agora. Porque a postura que Elias assumiu aqui, não é uma postura para cara que está morrendo, para cara que está capengando. É para alguém que está ali. Veja, ele ia depois buscar no lugar. O anjo se preocupou com a saúde até física dele. Olha, come outra vez, come comida do céu. Você precisa estar bem. Porque Deus, Elias, precisa de você bem agora. Não com síndrome de depressão, que não come, que não bebe água, que não treina, que não quer malhar, que não quer se cuidar e que não pode nem levantar para orar. Deus precisa de você bem. Como é que você sabe disso? Porque no versículo seguinte diz que Deus tomou Elias num poder, que ele correu mais rápido do que os cavalos do rei. Deus precisa de você bem agora. Mulher, tua família está convergida em você. A hora de você desanimar não é essa. A hora de você ficar uma mulher relaxada não é essa. Tenho que te falar de coisas naturais. Na Bíblia fala-se que Deus até usa as coisas humanas. Ele fala que a mulher tem que estar bem. Fala que Sara, fala de Rebeca, fala de Esther, fala tantas personagens femininas aqui. Bem, até fisicamente. Você precisa estar bem. Precisa se cuidar. Mas tudo isso tem que convergir em quê? Em alegria de físico? Não! Convergir em alguém que está bem para orar, para jejuar. Aí sim não comi, porque estou jejuando. É diferente. Mas precisa estar bem, aos pés do Senhor. E não agora ficar encoxeando entre dois pensamentos. Porque será que Deus não está fazendo? Finalmente entendi. Você entendeu o que, rapaz? Você entendeu o que? O que os demônios acabaram de te ensinar? Você entendeu o que? Você lendo a Bíblia, você está vendo que você não entendeu nada. Se teu Deus, em todos os fenômenos da vida humana que eu te mostrei aqui, nunca precisou mais de uma palavra, em todas as sequências da vida, para fazer um milagre completo e definitivo. Como assim? Você entendeu? Você não entendeu nada. E para você voltar a entender, aos pés do Senhor. O pastor falou que vai acabar logo essa pandemia. Não vi que acabou. E toda a tua fé está parada em que a pandemia acabe, porque a pandemia acabando, vai ver alguém bater na tua porta e falar, olha, vamos te dar um terreno de presente. Isso vai acontecer? Teu milagre continua nas mãos do Senhor, teu milagre vem do céu. Com pandemia, sem pandemia, quem cuida de você é o Rei da Glória. Quem te alimenta é o Rei. Quem te abençoa é o Rei. Os que te auxiliam são os anjos. Olha que interessante aqui. Se basta uma palavra, 2 Reis 5:10, porque Deus insistiu que tinha que ser 7 vezes humanamente. Tudo bem que o número 7 é Jesus, não é como dizem lá no mundo o número da sorte. Não tem sorte, é azar, coincidência. Existe Jesus Cristo, Cristocidência, não tem mais nada. Então Deus fala, tudo que se forma na terra em Jesus é milagre pronto. Olha, no versículo 10, Naamã era um homem muito querido por Deus. Ele vem lá do inimigo, mas Naamã era príncipe, precioso, temente a Deus. Deus queria curar ele. Uma lepra do inferno. Ele chega na frente do profeta lá fora. O profeta manda almoço, porque ele mesmo não podia ir, porque ele não queria ser curado, queria ir logo para o céu. E está certo, o profeta Eliseu está num lugar 1000 vezes melhor do que isso aqui. 2 Reis 5:10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, olha, não foram 2 frases, você pode ler o capítulo 5 50 vezes na tua casa, você não vai achar 2 frases, é só uma ordem, um decreto de Deus, uma liberação para uma vida inteira, para um milagre de uma vida inteira. Vai, lava-te 7 vezes.
humanamente falando. Está vendo como é que é? Uma palavra. Mas para que o milagre se forme na tua vida, ele tem que se formar. Lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. No 14, então desceu e mergulhou no Jordão, não 6. Porque se fosse só 6, ele ia abortar o milagre, igual a muito crente que na reta final vai lá, aborta tudo. Ele ia voltar depressivo, dizendo que Deus é mentiroso, que Bíblia é papel aceita tudo, que pastor é tudo charlatão. Ele ia morrer na miséria, é pior ainda. Não só ia morrer da lepra, como já ia para o inferno, porque ia morrer incrédulo contra Deus. Deus ia ter mais um inimigo na terra. Isso acontece com muito crente e muita crente, que abortam milagres na véspera, igual o povo de Israel. Diz que eles chegaram na porta da terra prometida e não entraram por incredulidade. Entrou quem creu. Mas quem não creu, não entrou e foi rejeitado por Deus. Não morreu para ir para o céu. Isso eu te garanto. A Bíblia diz que não. Deus falou, não entrarão no meu descanso. Então, se ele faz na sexta, o milagre não teria acontecido. Por quê? Porque ele não deu tempo para se formar. Está se formando o milagre. Mas ele foi e mergulhou 7 vezes no Jordão. Não é porque é o Jordão. Não, a água benta lá enquanto eu não tocar. Esquece essas bobagens. Mas no caso dele tem que ser Jordão, referente, como quem diz, é um batismo. E a tua carne será restaurada. Então, estamos lendo o 14. Ele desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão, consoante a palavra, não as frases, as várias profecias. Não. A palavra. Conforme a palavra única do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Basta uma palavra tua, mas aqui na terra, a formação desse milagre vai me exigir mais tentativas. Eu imagino este homem entrando lá, voltando, todo o exército olhando, e ele sabendo, eu tenho que voltar a segunda, porque se é que é Deus que está operando, então o milagre está se formando. É a 7ª. Agora vou entrar e o milagre vai acontecer, porque está se formando. E se formou. Para terminar, é o que diz em Isaías 34:16. Abre a tua Bíblia ali. Terminar o que eu digo, o raciocínio. Isaías 34:16. Buscai no livro do Senhor e lede. Eu não acho que eu escuto uma palavra dessa. Buscai no livro e lede, onde eu vou pegar meu celular e ficar fazendo com o dedo assim. Buscai no livro do Senhor e lede. Folheai, manejai o livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará. Nenhuma dessas criações de Deus falhará. Deus está criando coisas e nenhuma vai falhar. Nem faltará. E eu creio nestas coisas. Não faltará. Por quê? Porque a boca do Senhor ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Nenhuma dessas criações que Deus quer criar falhará, nem faltará. Por quê? Porque na terra o seu Espírito em maiúsculo, o amado Espírito Santo, ajuntará o milagre, formará o milagre. Quando o Senhor Jesus falou para os discípulos, vai vir o maior poder na terra, todas as suas vidas vão mudar de uma vez. A história de Israel eu vou mudar, a história do mundo eu vou mudar. Mas fiquem em Jerusalém orando. Olha, ele liberou uma palavra, mas para ela se formar, fiquem orando até que desça do alto o amado Espírito Santo. O Senhor está formando algo lindo na tua vida. Em Salmo 33, versículo 6, eu vou ler: os céus por sua palavra se fizeram, mas pelo sopro da sua boca o exército em volta. Você vê Deus criando algo, formando outro.
Não é lindo isso? Na terra existe uma coisa, um verbo que você nunca vai poder se esquivar na tua vida: formação. As coisas são assim, e nós temos que aceitar. Essa fé que te ensinam por aí, toque de caixa, que basta passar um corredor, basta deixar teu carro, todo o teu salário, que tua vida mudou. Pode esquecer esse pacto com os demônios, pode esquecer, são demônios. Ah, mas abriu a porta. Ah, os demônios agora que piorou para você. Porque os demônios já te convenceram que não precisa orar, não precisa crer, não precisa buscar, não precisa o que diz em Hebreus 10, necessitais de perseverança, porque a perseverança que vai produzir. Você rasgou a Bíblia com essa coisa de fui lá, deixei meu carro, minha vida, minha esposa, meu marido, meu filho, e tudo mudou, tomei sal grosso, levei uma rosa, acabou. Pode esquecer, isso é tudo pacto com demônios. Chega de conversa fiada, chega de perder o teu tempo e da sua família, e volta aos pés do Senhor, e na fé genuína desta palavra, de pessoas que trabalham com a lei da formação de milagres. Eu estou te falando de milagre que Deus abre e nunca mais fecha, Deus faz e nunca mais tira, porque depois que Deus fez está feito, mas Ele é um milagre de formação. Tem que formar, tem que formar. Termino com Lucas 18, 1 a 8. O Senhor Jesus falou. Lucas 18, 1 a 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Cara que não prestava. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Que nós vamos ver, a única lição que nós temos para aprender com isso aqui é a formação. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz, que não vale nada, que não presta. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça tardio, demorado para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então o Senhor nos conta uma parábola de um cara que não vale nada, mas ele fala, à medida que a viúva, que ninguém dá nada por ela, que não tem quem defenda ela, à medida que ela ficava berrando debaixo da casa dele, o Senhor diz, dia a dia que ela fazia isso, ela estava formando o milagre dela na marra, na raça. A lição que o Senhor nos ensina aqui não é de juiz que não vale nada. Não é que Deus que Ele está dizendo, que esteja dizendo que Deus não presta, não é isso. A lição que Ele está nos ensinando é formação. Ela está formando o milagre dela até que o juiz libere uma palavra. E uma palavra desse juiz é o que resolvia o problema dela. E aí então Ele nos traz para o Papai do céu e diz, parece tardio, mas no versículo seguinte Ele diz, depressa falar. Por que depressa? Porque basta uma ordem dEle. Mas para se formar parece tardio. Para se formar teu milagre, está doendo. Para se formar teu milagre, está te causando tristeza. Para se formar o seu milagre, estão aumentando as ameaças. Você já está com resquício de depressão. Eu vou te falar com todo o amor do mundo. O Espírito Santo vai te consolar. Ele vai te tomar nos braços. Ele vai colocar a sua mão divina no teu coração e a outra na tua cabeça. Para se formar o teu milagre, até então, lágrimas estão tendo que rolar. O Espírito Santo está colhendo em taça cada lágrima que cai dos teus olhos, como diz na Bíblia. Mas uma coisa o Espírito Santo vai fazer com você. Ele vai te manter de pé até que o teu milagre se forme. Ele não vai te abandonar. O Espírito Santo tem essa carga por nós, nos consolar em tempos difíceis. E o consolar é manter a gente de pé. Ele te ama muito. O que você não pode é desistir de você mesmo e dele. Não desiste da tua comunhão com o Papai do céu.
Nessa pandemia é muito fácil, porque você não tem relação com muitos, não está podendo tocar na mão dos amigos, não está podendo sentar em rodas. É muito normal que pareça que Deus te abandonou. Entenda que Papai do céu está aqui. O Pai Celestial está na tua casa. O Senhor Jesus falou: viremos eu, Pai, a Ele e a ela, e faremos nele e nela morada. E o amado Espírito Santo está aí de consolador. Não desiste da tua comunhão com Deus. Não tire a tua mão da mão do Pai. Continue orando todos os dias. Continue buscando. Porque na hora que o milagre acontecer, nunca mais na tua vida vai viver esses dias. Põe a mão no teu coração. Repita comigo essa oração. Diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão por todos os meus pecados. E pelo maior dos meus pecados, se por acaso duvidei do Senhor, ou se por acaso abandonei a nossa comunhão, peço perdão ao amado Espírito Santo. Se por causa das dúvidas abandonei a nossa comunhão, registra isso no ar, na tua alma, no teu espírito, no teu inconsciente. Repita essa frase: Pai Celestial, meu Pai amado, eu peço perdão pelo meu maior pecado, se por acaso abandonei a nossa comunhão. Hoje eu volto nas minhas raízes. Sendo homem, vai dizer homem. Sendo mulher, vai dizer mulher. Diga: eu sou homem de oração. Eu nasci para isso. Eu sou espiritual. Eu sou assim mesmo. Amado Espírito Santo, abraça-me nesta hora. Cura as minhas feridas. Fortaleça o meu coração. Me ajude a ficar de pé, a vencer esta fase. Me ajude a não duvidar. Me ajude a não esmorecer, a não abandonar o meu Rei Jesus, a não abandonar a fé em Ti, quanto menos a minha vida de oração. Põe a mão no teu peito agora. Diga: eu arranco do meu peito qualquer angústia de crise, qualquer sentimento de abandono espiritual, qualquer apatia, incredulidade, dúvida, revolta, frieza espiritual, depressão, sentimentos errados. Eu arranco do meu coração. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Último gesto: abre os teus braços. Diga: eu abraço o Pai Celestial. Faz o gesto, faz o gesto. Eu abraço o Pai Celestial. Eu abraço o meu Pai que me ama e nunca me deixará só. Eu e a minha casa não sucumbiremos, porque basta uma palavra sua e tudo se fará novo. Nosso fim não será trágico, mas glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Deixa eu orar com você. Espírito Santo, queridos, eu estou sentindo uma unção poderosa correndo pelo púlpito e passando a todos. Quem estiver presente aqui nas casas, essa unção está passando. Receba essa unção de rejuvenescimento espiritual, de renovação espiritual, também de renovação física, de cura. Receba essa unção que te põe de pé de volta, que te tira de qualquer cama de depressão física ou espiritual. Eu liberto você da doença física, liberto você da doença espiritual. Eu chamo a glória de Deus sobre a tua vida agora. Clamo ao amado Espírito Santo: Espírito querido, o Senhor sempre me manteve de pé nas horas difíceis.
Se eu sou um homem de pé, porque o Senhor me manteve de pé até o dia de hoje. Amado e querido Espírito Santo, entra na vida de cada presente dos lares. Entra agora, Espírito Santo, por esses que nos ouvem ou esses que nos veem. Glorifica a palavra do Rei Jesus nos seus corações. Cura os teus filhinhos agora, Senhor. Tira dos teus filhos toda a dor. Tira deles, Pai, todo cansaço espiritual. Renova a força do teu povo, oh Deus. E põe eles de pé novamente. E glorifica a tua palavra nos corações. Gera comunhão, gera sentimentos lindos de quebrantamento neles por ti. Gera saudade no teu povo, Espírito Santo amado. Eu chamo sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, o poder de Deus, a glória de Deus, a unção do Espírito Santo, o rejuvenescimento espiritual e físico. E declaro você mais do que vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus. Amém, amém.